Boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário em que você esteja me assistindo aqui no canal Visão Brasil. Eu sou o Rui Diamantino e convido você a, se ainda não se inscreveu, a se inscrever aqui no nosso canal, a estar conosco acompanhando este canal que é voltado para uma visão sociocrítica das coisas do nosso país, este imenso Brasil, sempre com novidades. E também pedir a você que comente, que dê o seu like, que dê o seu joinha, o seu coraçãozinho. Se você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e acione o sininho com todas para receber as notificações de nossas publicações, ok? Nós hoje vamos tratar da novela da ABIN Paralela e também do Ramagem com a família Bolsonaro. E, claro, podemos fazer uma articulação possível sobre as questões do uso da informação pela extrema-direita a partir deste, digamos, atentado que o Donald Trump sofreu no último sábado, dia 13. Vamos ver como é que essas coisas podem funcionar? E vamos começar com um vídeo aqui no Rapidinho das Notícias de hoje, dia 15 de julho de 2024. Um vídeo que foi colocado no TikTok, falando de um trecho da novela Bem Amado, uma novela da década de 70, escrita por Dias Gomes. Veja como o Dias Gomes, com argúcia, já pensava sobre as tretas da direita, da extrema-direita, deste povo que arma, inventa para poder ganhar votos, enganando a população. Vejam só o trecho aqui que foi publicado no TikTok e vejam como as coisas se coadunam quase 50 anos depois. Prestem atenção. Isso me arrependo. Acredito não. Tá todo mundo contra você. A cidade inteira. Era preciso que acontecesse alguma coisa. O quê? Uma coisa que botasse o povo ao meu lado novamente. Por exemplo? Atentado. Contra quem? Mim. Atentado covarde, revoltante que emocionasse a opinião pública. E eu passaria a ter a vida. É uma boa ideia. Podia ser que desse resultado. Principalmente se você convence. Ó, gente, peraí. Não é amanhã. Quer dizer, um atentado simulado. A gente jogava a culpa em cima da oposição. Imagine. Quem vai praticar esse atentado? Virgem Santíssima, meu padrinho vai dizer isso. Mas licença, doutor prefeito, vamos pedir. Está aí. A novela Bem Amado. Isso, gente, na década de 70, e o Dias Gomes dizendo a fórmula para quando a gente corrupta da direita, da extrema-direita, está em baixa, como fazer para ganhar simpatia e votos. Isso lembra 2018? Pode estar lembrando dia 13 de julho de 2024, lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia? Quem sabe, não é? Pois é. Mas vamos agora no Rapidinho das Notícias a ver as notícias. A novela Bem Amado é uma ficção, quem sabe uma realidade. Mas agora vamos para a realidade dos fatos, começando com as questões da ABIN Paralela e da interferência do Bozo com Ramagem para proteger Flavinho das rachadinhas. Vamos lá. E vamos começar pelo canal UOL. Olha aqui o título do vídeo. PF acha áudio de reunião entre Bolsonaro e Ramagem para blindar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. É uma notícia dada pelo Aguirre Talento, colunista do UOL, aqui no canal UOL, e a gente vê a Fabiola Cidral, o José de Souza, o Leonardo Sakamoto, o Walter Maierovitch, enquanto o Aguirre Talento dá a notícia. Vamos ouvir lá. Fabiola, voltei aqui, dando o caminhar do noticiário do dia. Tem a prova mais importante na avaliação dos investigadores, também pelo que eu olhei, me parece ser realmente a prova mais importante da investigação, é um áudio que foi encontrado pela Polícia Federal no computador do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, quando a Polícia Federal cumpriu busca e apreensão na residência dele. Isso foi no ano passado ainda, ou no início desse ano, até estou confuso em relação a isso, porque essa investigação já tem algum tempo. A Polícia Federal encontrou um áudio de uma reunião entre Alexandre Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria ocorrido quando o Bolsonaro era presidente da República, e que coloca o então presidente da República diretamente no centro dessa investigação sobre desvios na Agência Brasileira de Inteligência, porque comprova a participação de Jair Bolsonaro na discussão com Alexandre Ramagem sobre estratégias jurídicas para blindar o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, em uma investigação que ele respondia sobre desvios no seu gabinete de deputado estadual. E aí, você entendeu? Pois é. Se tratava, portanto, da Agência Brasileira de Informação, ou seja, da formação de opinião a partir do governo, de uma propaganda que, sim, visava blindar o Flávio Bolsonaro, que está envolvido, ou estava envolvido, nas investigações da rachadinha no seu gabinete quando ele era deputado estadual. Intervenção direta de Bolsonaro, que implica em crime. Portanto, temos essa situação inicial com a ABIN, que funcionava de forma paralela porque servia
ao governo de Bolsonaro? Não, porque servia a Bolsonaro, a pessoa de Bolsonaro, o que constitui crime. Servia aos interesses da pessoa de Bolsonaro para poupar o seu filho, que está envolvido, sim, em rachadinhas e em crimes. Portanto, temos aí uma agência de informação que cria conceitos, que joga para a população conceitos, ou evita chegar à população informações que poderiam depor contra Bolsonaro, os seus filhos, a sua família, e naturalmente desmontando essa imagem que ele queria vender, hoje já está desmontada, mas que ele pretendia vender no seu governo como um homem incorruptível. Vamos então continuar com mais notícias sobre a ABIN, Agência Brasileira de Informação. Então, aqui estamos com o caso da ABIN paralela, ou seja, do Gabinete do Ódio, coordenado, tudo indica, pelo Carlixo, o filho do Bolsonaro. Caso da ABIN paralela trouxe um dos maiores escândalos da República e está em aberto, diz Sakamoto, o colunista do UOL, aqui novamente nos utilizando do canal UOL. Vamos ouvir. Vamos lá, Sakamoto, começa por você, que acompanha bem também sobre essas investigações do Gabinete do Ódio. A gente tem aí mais uma etapa dessa operação. O que falta desvendar ainda em relação a isso? A atuação desse gabinete, o uso, inclusive, da Agência Brasileira de Inteligência para interesses de Bolsonaro, né? Fabiola, esse caso, né, que ele começou a ser desenrolado já faz algum tempo, ele trouxe para a gente um dos maiores escândalos da República. A gente tinha a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que estava sob o comando do Gabinete de Segurança Institucional do general Augusto Heleno, um dos nomes mais próximos de Jair Bolsonaro, né, que estava sob a gestão de Alexandre Ramagem, hoje deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, né, está em segundo lugar, bem distante de Eduardo Paes, né, mas está sendo a esperança do bolsonarismo, né, para o Rio de Janeiro, é o berço do bolsonarismo. Então, o que acontece é que você teve um escândalo, né, em que muita gente, mas muita gente da cúpula da República, pessoas poderosas, jornalistas, intelectuais, acadêmicos, né, foram investigados, foram monitorados com o uso do software israelense First Mile, e ele não é que ele grava as conversas que as pessoas têm, ele monitora o deslocamento das pessoas. E a pessoa, por que monitorar o deslocamento é um problema? Ora, você tem uma pessoa que está sendo monitorada e outra pessoa que está sendo monitorada, se as duas estão juntas por um longo período, significa que elas estão juntas fazendo algo, conversando algo, tendo intimidade que seja, ou seja, você acaba quebrando a privacidade das pessoas e utilizando essa informação para o seu interesse. Ao longo do tempo, né, com o trabalho da imprensa, com as operações que foram acontecendo, a gente descobriu que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes teriam sido monitorados, o então governador do Ceará e o ministro da Educação Camilo Santana, o presidente da Câmara, então presidente da Câmara Rodrigo Maia, os então deputados federais Joyce Hasselmann e o finado Davi Miranda, o ex-deputado Jean Willis, os jornalistas Glenn Greenwald e Leandro Demora, a promotora Simone Sibilho, que estava à frente das investigações de Marielle Franco, o diretor da Confederação Nacional dos Transportes, dos Trabalhadores em Transportes e Logística, Carlos Damer, o chefe de fiscalização do IBAMA, Hugo Loss. Gente, era uma lista gigante e até agora nós não ficamos sabendo da totalidade, porque não foi liberado pelos investigadores, muito menos pelo Supremo Tribunal Federal, autorizada a liberação de todos os nomes. Né? Descobriu-se, inclusive, uma coisa muito engraçada, Fabiola, descobriu-se, inclusive, que nomes ligados ao bolsonarismo, deputado Gustavo Gaia, nomes ligados ao deputado Gustavo Gaia, a Bia Kicis, ao próprio general Augusto Heleno, foram monitorados, o próprio Augusto Heleno foram monitorados, que lembra a gente aquela história de que crie corvos e eles te comerão os olhos, né? Ouviram o que Sakamoto disse? Crie corvos e eles te comerão os olhos. Ou seja, a direita fazendo uma autofagia, a extrema-direita nazifascista, o próprio general Heleno, que era o chefe supremo acima do Ramagem, relacionado à ABIN, ele próprio sendo espionado e monitorado. Enfim, eles se comem, se devoram e que façam isso cada vez mais até se destruírem e desaparecerem da face da Terra, porque não se trata só de um problema no Brasil, se trata de um problema planetário. E é por isso mesmo que a gente vai pegar a questão da ABIN, que cria informações paralelas para denegrir, para criar factoides, para criar narrativas, articulado ao problema do Trump, que aconteceu agora, recente. Vamos ver o que é que se diz sobre o Trump. Vamos lá. Deu na Folha de São Paulo. Suspeito de atirar contra Trump, não parecia se interessar por política, dizem conhecidos. FBI afirmou que perfil de Thomas Matthew Crooks, 20, em rede social, não contém postagens com ameaças. Thomas Matthew Crooks, 20, o suspeito de atirar em Donald Trump neste sábado, era bom aluno e não falava muito de política, afirmam pessoas que o conheciam. As informações preliminares sugerem que surgem sobre ele pouco ajudam na resolução do quebra-cabeças pelos investigadores, que tentam descobrir a motivação de Crooks, morto pelos policiais após disparar tiros contra o ex-presidente durante o comício do republicano em Butler, na Pensilvânia. Aqui está o atirador, o Thomas Matthew Crooks. Crooks nasceu em Bethel Park, na Pensilvânia, se formou no ensino médio em 2022. Seu orientador do ensino médio escreveu como respeitoso. Na escola, ele não costumava falar muito sobre política, de acordo com um colega de classe, que pediu para não ser identificado. Aqui vai dizer que o moço aí, ele era ligado ao Partido Republicano, do Trump. Ele não era da oposição. Ou seja, era um rapaz, aqui está. Crooks era afiliado ao Partido Republicano.
as eleições de novembro, na qual Trump é adversário de Biden, seria a primeira vez em que o jovem teria idade para votar em pleito presidencial. O pai é afiliado ao Partido Republicano e a sua mãe aos democratas. E aos 17 anos, há 3 anos atrás, Crooks fez uma doação de $15 para uma causa do Partido Democrata. Então, isso indica que não foi uma tramóia da esquerda para matar Trump. Foi um rapaz ligado ao próprio Partido Republicano, provavelmente simpático às causas do Partido Republicano, talvez não necessariamente simpático a Trump, e resolveu matar o Trump. E não tem nada a ver como a extrema-direita e a direita canalha estão dizendo que é uma trama da esquerda contra os conservadores, como o próprio Bolsonaro aí no Twitter acabou por dizer. Mas vamos lá, ainda tem um pedacinho da notícia sobre Trump e o atentado contra ele. Vamos lá. E está aqui, ó, na BBC News Brasil. Como o atentado contra Trump pode ser usado na campanha eleitoral dos Estados Unidos. E isto aqui, gente, esta bandeira americana com esse gesto de Trump triunfante e este sangue aqui na sua face com a orelha atingida é que ficou emblemática e parece muito bem montada para as finalidades de campanha, como a gente viu no início do nosso vídeo de hoje, com aquele vídeo lá do nosso bem-amado, do coronel bem-amado da novela de 1970. É o Anthony Zucker, da América do Norte, quem diz: a campanha eleitoral de 2024 tem uma nova imagem icônica de Donald Trump, momentos depois de evitar por pouco a morte ou ferimentos graves causados pelas balas de um atirador, de pé, com um punho erguido, sangue espalhado pelo rosto, e atrás dele uma bandeira americana tremulando na brisa sob um céu azul. Nada mais precisa ser dito, ou precisa? Preste atenção naquele vídeo da Rose Soares 1313, a quem agradecemos a publicação maravilhosa desse trecho do bem-amado. Veja o que o coronel, que estava perdido eleitoralmente, propõe à sua assessora e ao bandido, que é ligado ao próprio bem-amado, para atirar contra ele num pseudo atentado. Não estamos dizendo que o que aconteceu contra Trump foi fake. Entendam, não é isso que queremos dizer. Como também não pode-se dizer que o que aconteceu contra Bolsonaro foi fake. O que acontece é que vem bem a propósito e a caráter, se coadunando com a lógica proposta pelo bem-amado, pela novela de 1970, como se fosse uma previsão antecipada do que ocorreria nestes dias da pós-verdade. E o que é que isso tem a ver com a ABIN, que protege o Flávio Bolsonaro e que perseguiu os adversários do Bolsonaro durante a sua malfadada gestão de 4 anos, entre 18 e 22? É que a pós-verdade deixa a gente num vácuo. Não se pode dizer, pela objetividade dos fatos, que o Bolsonaro, o Flavinho, não fez rachadinha, porque a ABIN interviu por meio do Bolsonaro para se suspender as investigações em torno dele. Por outro lado, está aí a comprovação de que houve perseguição aos adversários políticos do Bolsonaro, que levantou um monte de mentiras contra eles e que acabou por prevalecer na sociedade brasileira, sim, levando a um alto grau de votos em Bolsonaro, porque se mentiu muito a partir da ABIN. E agora, o Trump está a ponto de ganhar as eleições americanas, porque, claro, com a bandeira americana tremulando ao fundo, com o punho levantado e vitimado, as pessoas serão facilmente enganadas sobre esta serpente que está para voltar ao poder nos Estados Unidos. Por outro lado, temos um Biden tonto, provavelmente com alguns graus já de dificuldades cognitivas, de localização temporoespacial, notoriamente prejudicado por algumas questões, talvez ligadas à idade, não necessariamente, talvez seja uma questão particular da sua saúde fisioneurológica, e que ele persiste em continuar na campanha americana, dando mais vezes ainda que a vitória de Trump seja praticamente certa. Aí a extrema-direita brasileira está esperançosa de que, com Trump no poder, o Brasil se curve mais uma vez e Lula seja deposto, o STF seja calado e o bandido do Bolsonaro fique livre como está até agora, por incompetência das ações que deveriam já ser feitas sobre ele para privá-lo de liberdade, ou pelo menos colocá-lo sob vigilância, marcando ele como um bandido que ele é. Mas a bonomia brasileira e a tentativa de segurança jurídica de que esta possível condenação de Bolsonaro ocorrerá, deixa com que ele vá para as redes sociais e, junto com a sua claque de bandidos nazifascistas, faça elogios a Trump e ele continue lindo, leve e solto, e toda a sua claque, incluindo seus filhos, sem pagar o que deve à justiça e à honradez no Brasil. Coisas da vida! Um abraço e até outra oportunidade.